Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é uma grande confusão no futebol espanhol, na seleção espanhola na verdade, né? Com uma série de acusações, versões diferentes e tudo mais, nessa questão envolvendo o Luís Henrique, a volta do Luís Henrique ao comando da seleção espanhola, as declarações em relação ao Roberto Moreno, a questão da própria federação e tudo mais. E eu acabei esperando, né? Antes de falar sobre o assunto, convido você a se inscrever aqui no canal, então sempre fica aquele convite, é só clicar aqui embaixo, você já se inscreve aí, ativa o sininho também, sempre importante que você se inscreva, que você curta o vídeo, deixe o seu comentário aqui no canal. Mas vamos então falar sobre esse assunto. Eu acabei esperando algum tempo para falar sobre ele aqui, porque até para dar tempo que a gente ouvisse as diferentes partes. E acho que acabou sendo importante isso, porque o tempo foi mudando um pouco a percepção sobre o assunto. Então, para a gente voltar e fazer uma linha do tempo, né? Primeiro vem a notícia da volta, ainda no final da data FIFA, né? A data FIFA de 2 semanas atrás. O Roberto Moreno foi o treinador da Espanha nesse último período, porque ele era o auxiliar do Luís Henrique. O Luís Henrique se afastou da seleção espanhola para acompanhar de perto o período em que a filha dele estava muito doente, acabou falecendo depois, mas o Roberto Moreno ficou no comando da seleção espanhola nesse período. Então, a questão aí era, o time estava bem, estava fluindo o trabalho e tudo mais, mas tinha ficado meio que combinado que ele abriria o caminho para uma possível volta do Luís Henrique quando ele optasse por retomar o trabalho. Até aí, ok. No primeiro momento veio a notícia, Luís Henrique vai voltar a ser o treinador da seleção. Esperado, normal, nenhum absurdo nisso, muito pelo contrário. Depois veio o primeiro desdobramento que causou um choque maior. O Roberto Moreno não fica na seleção espanhola. Isso causou um estranhamento. E a primeira impressão, a primeira reação foi, até no meu caso também, e muito parte da imprensa espanhola, e acho que a opinião pública como um todo, olhar desconfiado para o Rubiales. Rubiales é o presidente da Federação Espanhola e que tem acumulado algumas conduções muito ruins de diversos temas. Se a gente for lembrar, o próprio episódio da demissão do Lopetegui antes da Copa do Mundo, para mim foi um equívoco gigantesco da seleção espanhola, da Federação Espanhola, prestes a começar uma Copa do Mundo, por conta da negociação do Lopetegui com o Real Madrid na época e tudo mais. Mas enfim, naquele caso, para mim, o Rubiales foi muito mal. Sem nem livrar o caso do Lopetegui, se estava certo, se estava errado, não é nem esse o caso. Para mim, a condução do processo foi muito ruim. E quando o Roberto Moreno fica fora, ou é comunicado que ele sai da seleção, e vem as notícias de que ele estava muito abalado no vestiário do último jogo da seleção espanhola, e que teria chorado e tudo mais, ficou aquela sensação de que, de novo, a federação conduziu pessimamente uma situação que era delicada, mas que poderia ser muito mais natural com o retorno de um treinador ao seu posto, né? E, naturalmente, todo mundo imaginou que o Roberto Moreno voltaria a trabalhar como auxiliar do Luís Henrique. Pois bem, então, no primeiro momento, essa sensação de condução equivocada e ruim e péssima, como são várias do Rubiales. Tem vários outros episódios, né? A própria guerra que existe hoje, o conflito de interesses ali entre Federação e Liga Espanhola, então são vários os capítulos, e ele não tem sido muito bom na condução de diversos temas. Então, desconfiar disso era algo até natural. Só que o tempo passou e o Luís Henrique falou. E o Luís Henrique falou nesses últimos dias de uma forma muito contundente, foram declarações muito fortes e achei até muito boas do ponto de vista não só jornalístico, mas até em relação à coerência do que ele falou. De novo, não dá para dizer quem está falando 100% a verdade, tem 3 versões diferentes na mesa, mas o Luís Henrique fala sobre entender a ambição de um auxiliar que assume a seleção espanhola, que sente gosto pelo negócio e que gostaria de permanecer. E chega em determinado momento em que o Luís Henrique fala, que a ambição exagerada deixa de ser uma virtude, passa a ser uma deslealdade, porque o Roberto Moreno tentou, de certa forma, derrubar o Luís Henrique de um lugar em que eles tinham feito um acordo para que ele voltasse. Então, qual foi a questão? O Moreno teria falado que gostaria de ficar até a Eurocopa e depois devolveria o cargo ao Luís Henrique, nas palavras do Luís Henrique. Então aí já existe um conflito muito forte entre as versões, porque aí a gente passa a entender o motivo que pode ter feito o Roberto Moreno não ficar, e mais do que isso, a ruptura entre os dois, porque o que se imaginava uma dupla que está junto aí há basicamente uma década, né, trabalhando em diferentes lugares, em diferentes
países até, porque eles foram trabalhar juntos, por exemplo, na Roma, também trabalharam juntos no Celta, na Espanha. Então são dois caras muito próximos, ou eram dois caras muito próximos no convívio de trabalho e, consequentemente, até na relação pessoal, pelo que se fala. E a partir do momento em que o Luiz Henrique fala com essa contundência e dá uma declaração muito mais forte, né, entrando do ponto de vista até pessoal mesmo, de falar da deslealdade, falando da atitude de uma forma muito forte, ficou toda uma expectativa sobre qual seria a resposta do Roberto Moreno. E aí ele convoca uma coletiva que, na verdade, tinha cara de pronunciamento, porque ele falou que não responderia a nenhuma pergunta, e no fim das contas ele acaba tentando driblar um pouco a versão do Luiz Henrique, mas também não esclareceu muita coisa. Então deixou muita coisa no ar, sem confirmar uma parte ou outra, falando de encontros que ele teve com o Luiz Henrique, sobre como as coisas estavam sendo conduzidas. Enfim, não esclareceu muita coisa. Então, se a gente for olhar para as três versões, a que foi mais forte, não sei se mais sincera, mas a que aparentou maior sinceridade, foi a do Luiz Henrique, até pela contundência com que ele falou. Se é 100% verdade ou não, de novo, não tenho a menor capacidade de falar se foi. Mas o fato é que a Espanha se vê numa situação delicada. Agora o Luiz Henrique já está de volta à seleção, o Roberto Moreno já não faz parte mais da comissão técnica e, pelas palavras do Luiz Henrique, nem vai voltar a fazer em algum momento, porque ele fala que não quer alguém com essas características desleais trabalhando ao lado dele. Então o climão foi feito. Mas eu diria que esse assunto ainda deve render um pouco, esse assunto ainda deve dar uma arrastada nas próximas semanas, porque algumas questões não foram totalmente esclarecidas e essas versões não estão batendo muito, cada um fala de determinados tópicos, de determinados assuntos. De novo, a questão é que o Luiz Henrique me pareceu quem falou esclarecendo mais coisas e até mudando um pouco a minha percepção sobre o assunto. Mas enfim, como é um tema bastante complexo, deixo aí aberto o espaço para vocês falarem o que vocês acharam de tudo isso, qual a sensação em relação às coletivas, às declarações, às acusações, por que não, e o que você espera do retorno do Luiz Henrique à seleção espanhola, ele que vinha fazendo o trabalho dele, teve esse trabalho interrompido por uma questão maior, né, de força maior, e volta agora num bom momento da seleção espanhola também, mas de um trabalho em que ele acabou que vai ter que tomar decisões diferentes, pensando com uma cabeça diferente do que estava sendo feito até então, lembrando que tem Euro agora em 2020. Mas enfim, é isso. Convido você a se inscrever aí, deixe o seu comentário, um abraço e até a próxima.